aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui a gente vai começar falando do STF, porque desde que Marco Aurélio de Mello soltou o cara do PCC, uma confusão enorme começou. Vocês estão vendo disputa dentro do STF, mais coisas foram aparecendo, e a gente tá vendo como o sistema judiciário brasileiro é falho. E depois disso, o segundo tema já é o assunto principal do vídeo. Eu adoro falar, é da esquerda. A gente vai falar, gente, das eleições. Não de questão de candidatos, mas vocês estão vendo que desde que o Barroso chegou no TSE e está comandando, muita coisa está acontecendo. A gente falou ontem do novo funcionário do Barroso, que vem aí para tentar coibir disseminação de fake news e coibir a desinformação. E ele mostrei para vocês ontem, ele tinha apagado todas as coisas que ele publicou no Twitter desde que ele tomou posse. Mas algumas pessoas conseguiram aí por e-mail, me mandaram coisas que ele tinha postado no passado, porque tem meio que alguns métodos de recuperar, e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes mesmo, que vai nos levar a alguma rota que, mais uma vez, vamos bater na porta do Jorginho Soros e essa galera da esquerda globalista. Vamos também falar do Felipe Neto, vamos falar um pouquinho de eleição, vamos falar desse negócio de essas movimentações políticas que a gente vem falando nesses dias, presidente da Câmara, o que é que está acontecendo agora no Congresso, no Senado. Vamos falar também daquele país lá na Ásia, dos amigos de Dória, vamos falar de Trump, no contexto assim mais político da coisa também. Vamos mostrar umas coisinhas boas de Bolsonaro, coisas da pandemia, as incoerências da mídia sempre tem, e mais umas besteiras ao longo do vídeo. Então tem muita coisa, vamos tentar hoje fazer com menos de uma hora. Começando aqui pelo STF. Vejam só, depois de tudo que já aconteceu, que a gente viu que inclusive o escritório, sabe, do advogado que pediu para o Barroso soltar era de um cara que era assessor dele até o início do ano. Assim, o dono do escritório era assessor de Barroso. Aí foi um advogado do escritório que pediu para ele soltar o cara. Agora, vem aqui a notícia que o UOL trouxe que, ainda sobre aquela polêmica envolvendo o ministro Marco Aurélio de Mello e André do Rap, um outro carinha aí do PCC pediu ao ministro que o ponha na rua, que dê liberdade. Será que o Marco Aurélio vai colocar mais uma pessoa livre? Eu espero que não. E aí a nota diz o seguinte, né? Outro membro do PCC entrou com recurso alegando que não teve sua prisão preventiva renovada dentro do prazo máximo de 90 dias, estipulado pela lei anticrime. Qual será a decisão do ministro Marco Aurélio dessa vez? E aqui é aquela velha questão, por que o juiz não renovou? Tá tendo muito trabalho para os juízes? É descaso? O que é que está acontecendo? Valeria a pena também tentar entender. Será que o juiz fez de propósito? Sabe assim, não, eu não vou rever em 90 dias. Eu vou sentar aqui em cima, esqueci para favorecer alguma coisa. É uma coisa que a gente tem que analisar. Tem muita coisa acontecendo. Agora, para mim, tá claro que o sistema judiciário tá deixando muito a desejar. E aí, eu falo isso por causa disso daqui, ó. O caso do Rap deveria ter sido julgado pela Rosa Weber. O carinha que foi preso na operação, ele foi preso em uma operação que é relatada pela ministra. Portanto, o habeas corpus não poderia ter sido concedido por Marco Aurélio. E aí eu faço mais uma pergunta. De quem é o erro disso daqui? Foi o sorteio? Será que o Marco Aurélio não sabia disso? Todos esses anos, na maior corte do país? A própria Rosa Weber, ela não poderia ter se pronunciado? O que é que está acontecendo? Uma coisa eu sei, que o Foro de São Paulo tem em comum de seus braços, né, um membro realmente oficial, não é membro, sabe aquele membro assim que a gente sabe que participa, mas não é membro, sabe, de cadeira cativa. Um desses membros que realmente é membro é a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que lida com coisas aí que o PCC adora vender e comercializar. Então tem uma certa parceria, as pessoas já sabem, existem várias matérias falando sobre isso daí. E aí eu pergunto, esse pessoal aí da esquerda, sabe, movendo algumas peças, será que é para favorecer? E, gente, já tem notícia falando que desde que esse André do Rap ele foi solto, ele foi promovido, sabe? Ele ganhou uma nova posição de destaque dentro do PCC. Então eu acho que é uma questão que vai além dessa discussão jurídica. Tem muita coisa acontecendo nisso daí. E aí, o jornal Globo fez uma matéria, e o antagonista também, falando o seguinte, ó, a matéria da Globo é do Merval Pereira. Plenário do STF julga amanhã habeas corpus do carinha foragido. Novo presidente do STF tem tomado decisões tão polêmicas quanto irrefutáveis, conseguindo recolocar a imagem do STF junto à opinião pública em bons termos, sem exceder seus poderes institucionais. Bom,
Em comparação com o Toffoli, realmente o Fux está melhorando um pouquinho. Tá um pouquinho melhor. Agora tem aquela rasgação de seda, né? E na matéria, tanto aí quanto no antagonista, eles falam bastante da questão da Lava Jato. Como o Fux, ele vem salvando, né, o Brasil da corrupção. Agora, lembre, falei pra vocês, deve ter mais de um mês. Na posse de Fux, eu falei, ó, antes dele tomar posse, eu falei, ó, o acerto em Brasília é para as coisas dar um pouco de baixada de tom. Então, isso aqui não atribua só o Fux, não. Tem um dedinho de Bolsonaro que chamou para conversar. Infelizmente, né, o presidente tem que fazer política com pessoas que a gente não gosta. Não é que, infelizmente, ele faz política. Mas vocês estão vendo, por uma casa melhor. Querendo ou não, o STF deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Quanto tempo tem que a gente não fala de Alexandre de Moraes? A gente tá falando bastante do Barroso, que tá aprontando no TSE. E aí, galera? A gente tá falando desse pessoal do PCC, que trabalha com substâncias ilícitas. E aí vem o nosso rapazinho, Felipe Neto. Ele aqui tá fazendo um certo tipo de comentário. Ele começou aqui a entrar com agenda, que não se enganem. Não é isso daqui que ele tá tentando vender. Olha o que é que ele tá falando. Essa galera que adora botar bandeirinha dos Estados Unidos e Israel no nome para defender bons costumes. Será que eles sabem que nos Estados Unidos e em Israel o orégano e o aborto são legalizados? E ele coloca matérias falando assim, que ele descriminaliza o uso, várias coisas. Ele está empenhado a realmente fazer um certo lobby, porque atualmente existe uma lei tentando legalizar o plantio para fins medicinais. Ele está falando que as pessoas, que a Damares é contra, que as matérias é contra, eles não são contra o uso para fins medicinais, inclusive já é aprovado no Brasil. Esse pessoal, gente, Brasil, lobby, políticos, liberar plantio. Vocês acham que um país com dimensões continentais, a gente vai conseguir controlar tudo? Será que uma parte dessa produção não vai cair em mãos erradas? E esse rapazinho tá aí, ele tá fingindo que não, que ele tá só lutando para o uso medicinal. Vai vendo. E umas pessoas assim que tá defendendo essa pauta, não é só o pessoal da esquerda, não. A ideia dessa lei, na verdade, parte, inclusive, de gente ligada ao Novo. Tiago Bitraldi mesmo tá aí bem forte nesse lobby, tentar legalizar o plantio, membro do Renova BR, membro do RAPS. Olha só como são as coisas, né? Ligado ao lema. Então todo mundo aí junto e misturado. Olha as movimentações que esse rapazinho tá fazendo. Ele tá tentando abraçar toda a esquerda. E aí ele vem mais uma vez, ó, sobre esse tema. Queria entrar na cabeça desses reacionários. Será que eles acham que um dia o último traficante do mundo será preso e a população celebrará? Enfim, nós vencemos a guerra contra as drogas. E todo mundo se abraça, bebendo, bababá e tomando Rivotril. Fazendo uma piada. É aquela velha história, né? Que a polícia nunca vai conseguir acabar com tudo. Sempre existirão pessoas vendendo. Ou seja, o melhor é legalizar, porque se você legaliza não vai ter mais criminoso. Eles vão vender de forma honesta. Em todos os países que isso foi aplicado. Os fatos, não é opinião, são fatos, estatísticas. As taxas de crime e coisas relacionadas não abaixaram, sabe? Continuou muito ruim. Fora problemas sociais que apareceram, né? Então, vejam o que esse rapazinho tá tentando fazer. E aí, gente, saiu uma matéria, a gente já tá quase chegando aqui na parte de eleição, sobre ele, num jornal aqui que eu não sei nem como é que se pronuncia o nome, é um jornal alemão, porque pelo menos assim, o texto é traduzido ao alemão, que fala o seguinte, ó. Eu não sei nem qual seria aqui a matéria, a manchete, mas deve ser mais ou menos assim, ó, o Felipe Neto, o youtuber que, sei lá, que o maior crítico de Bolsonaro, o cara que peita Bolsonaro, algo assim do gênero. Aí a chamada que eles fazem é o seguinte: ele é jovem, um influenciador e o maior crítico do presidente Bolsonaro. O que o Felipe diz que tem... O que ele diz tem peso. Quem é o homem que se tornou uma voz política importante? Vejam só. Saiu na Time, tá no New York Times, agora já tá chegando aí nos jornais alemães. Agora tô tendo dúvida no plural. Aí você vai vendo, né? Olha, é interessante você ver o que é que está acontecendo, porque algo similar já tem no Brasil. Eles estão reformulando a imagem do Felipe.
Mostrei pra vocês a matéria da Folha de São Paulo, que inclusive falava da Hannah, que foi quando me a falar da Hannah Arendt, que é aquela isentona, nem de esquerda nem de direita, que não gosta de se posicionar, lutar por pautas universais, que qualquer pessoa com bom senso vai lutar. Por exemplo, vamos lutar contra a ditadura, vamos lutar a favor da democracia. Essas coisas que todo mundo apoia, né? Vamos lutar contra a pobreza. E aí você vê, ó, Neto começou mais tarde sobre curiosidade da vida real para um público ainda mais jovem. Até hoje ele compartilha sua paixão pelo videogame Minecraft com seus seguidores. Vindo de uma família de classe média, Neto tornou-se rico, influente e finalmente maduro. Modelando, ele não é mais o cara do cabelo colorido, é um cara maduro. Olhem, pessoas aqui da Alemanha, preste atenção nesse rapaz. Esse daqui é o maior crítico do governo, está na Times. Ele moderou seu tom, admitiu erros e se infiltrou na política. Isso foi expresso pela primeira vez em seu canal no Twitter, onde ele atrai um público mais velho. Olha como está criando a imagem, porque muita gente ainda não conhece. Possivelmente, sei lá, as crianças, os jovens conhecem esse rapaz. A maior parte dos adultos não tem muito conhecimento sobre ele, já ouviu falar, não sabe muito bem o que ele faz. Quando pega uma matéria, fala, é um empresário, sabe? Emprega 300 pessoas, isso, aquilo, outro, tá. Mas ele é de esquerda, isso. É muito mais do que isso, né? Eles estão... Vamos esquecer aquele passado mais antigo desse menininho. E aí essa matéria... Ela sai fazendo uma retrospectiva histórica desde 2018 para cá, mostrando assim em várias ocasiões como ele vem se posicionando contra Bolsonaro e sua crescente na política brasileira, isso, aquilo, começando a aparecer, a questão lá do Crivella, das revistas em quadrinhos, e isso, aquilo, outro, pandemia, a chegada dele no Roda Vivas, vão construindo mostrar como ele vem se tornando uma das maiores vozes da esquerda brasileira. Puxando um saco, né? Rasgando uma seda. Aí depois, a matéria chega nesse parágrafo, que aqui vale a pena comentar, que diz o seguinte, ó. Segundo o Neto, o fato de um youtuber poder se tornar uma referência política mostra nada mais do que a ausência da oposição. Na verdade, o influenciador preenche um vazio no debate digital que os políticos da oposição tradicional são incapazes de enfrentar. Isso daí, mandando aquele aviso, ó, a direita brasileira, tipo, não se perdeu. A direita brasileira se perdeu e o cara ocupou esse espaço. E agora a esquerda está se reformulando. É uma renovação da esquerda. Esquerda renovada. Não vou falar de nova esquerda, porque nova esquerda é o pessoal do novo MBL, senão a gente vai ficar com termos iguais. Então, surgiu já a esquerda renovada. A gente está vendo esse rapaz, Tabata Amaral, Luciano Huck, realmente estão se posicionando nessa esquerda renovada. Aí você vê, ó, isso o tornou uma figura odiada entre os apoiadores de Bolsonaro. Ele relata ameaças, blá blá blá. Gente, nunca foi. Ele aí já é oposição e o pessoal não gosta dele desde os idos de muitos e muitos anos atrás. Vocês devem lembrar quando Nando Moura ainda estava do nosso lado. Nando Moura teve inúmeros embates com o famoso garoto espertinho. E depois você vê, ó, aquela coisa que eu estou mostrando para vocês. É o discurso da esquerda renovada, que é: somos progressistas, mas não somos nem de esquerda nem de direita. Somos pra frente. E aí, ó, Neto não quer ser empurrado para um canto político. E aí diz, ó, Neto não quer ser empurrado para nenhum canto político. Ele enfatiza repetidamente que existem posições de esquerda e direita com as quais ele se identifica. Ele é um cara moderado. Ele luta pelo bom senso, ó, as pautas universais, pela redução da desigualdade social. Quem não seria contra? Quem é contra isso? Pela diversidade, pelas liberdades individuais e pela democracia, disse ao jornal Estado de São Paulo. Ele faz isso com muito empenho. Ele afirma não se empenhar por uma carreira política. Ele está convencido que pode realizar mais em sua função atual. Olha só, ele não se empenha. Ele está falando que ele nunca vai entrar. Não duvidem, 2030, 2026, 2030, a gente vê esse rapazinho, quem sabe, numa cadeira do Senado. Ele não vem para ser deputadozinho, não, viu, deputado federal? Esquece isso daí. É deputado federal para cima. Anota. E aí, galera, falar aqui do TSE, né? TSE, a gente mostrou isso aqui, só quero só relembrar. Mostrei para vocês ontem que o TSE nomeou aqui um novo coordenador digital de combate à desinformação, que é o Thiago Rondon, acho que é assim que se pronuncia. Mostrei para vocês que ele já estava no Twitter desde 2008, só que quando eu fui no Twitter dele, a última postagem encontrada foi do dia 11 de setembro. Tipo assim, ele apagou tudo que veio antes, tudo. Ele toma posse no TSE e ele apaga tudo. Porque ele quer esconder o seu passado.
Mostrei para vocês que, mesmo escondendo seu passado, postagens recentes, como essa daqui, da Open Knowledge Brasil. Ele estava aqui participando, ia estar numa live desse grupo, junto com essa menina, que eu mostrei no vídeo de ontem, estava lá trocando figurinhas com o Felipe Neto, falando da importância de colocar nas escolas matérias para ensinar as crianças como descobrir fake news, descobrir discursos políticos, sabe, várias coisas. E mostrei que esse grupo, que ele estava aí fazendo live, e que esse grupo aqui, eu falo para vocês, olha, no passado dele, que a gente descobriu, ele é muito próximo desse grupo há bastante tempo. E esse grupo tem como parceiro a Open Society Foundations, que é do senhor George Soros. E esse Thiago Rondo, eu não sei quão próximo ele é aos Sorinhos, mas ele gosta, ele tem assim vários amigos em comum que são pessoas realmente, assim, que eu acho que já deve ter sentado na mesa com os Sorinhos e batido um papo, falar, e aí, coroa, conta tua história aí. Então, vejam só, vamos começar a analisar algumas coisas. Fui lá no Twitter dele e falei, tá, beleza, vamos tentar aqui descobrir alguma coisa, mesmo ele tendo apagado. Mexida vai, mexida vem, eu falei, rapaz, deixa eu ver quem esse rapaz segue. Além dele seguir várias empresas aí que propõem soluções tecnológicas, até para de eleição, política, cheguei a agências de fact-checking. Um perfil que ele segue que eu achei bem interessante é o Sleep Giants Brasil. Porque ele seguiria o Sleep Giants? Ele também segue perfis similares ao Sleep Giants, que é o Real Giants Brasil. Faz a mesma coisa. Esse cara aí é o coordenador oficial do TSE para desinformação. Vai vendo. Aí, gente, você pode apagar seus posts. Você pode apagar. Apagar é fácil, tem um comando para isso. Mas você remover curtida, amigo, tem que ser na mão, na unha. E eu acho que ele se esqueceu disso. E ainda constava lá suas 2.499 curtidas. Lá fui eu ver o que é que o Thiaguinho gosta de curtir. Percebi que ele curtia aqui, ó, Redes Cordiais, aquele evento que ano passado a gente viu a Lídice da Mata, juntamente com o Luciano Ayan. Você lembra do Ayan, da MBL? Estavam lá, um evento lá, assim, um grupo que se preocupa, como assim, tornar a internet um ambiente melhor, sabe? Controlar, acabar com os discursos de ódio, com as fake news. Eles querem controlar as redes. Você sabe o que é. Aquela pegada PL 2630, 3144 da Joyce. Tava aí, né? CPM das fake news. É a cara disso daí. A Lídice da Mata, que é relatora, tava nesse evento com a Ayan. O carinha curte. Aí fala, ó, você já parou pra pensar como você consome notícias? Você tem que pensar. Não, nas redes sociais. É um pessoal que tá bem engajado a tentar controlar o cenário político. Aí você vê, ó, tipo de notícia que ele curte também. Olha só, juntando o Thiago Rondon e o Átila no time do TSE me deixa até com a ponta de esperança. Aí ele curte, né? O Átila, parceria sensacional. Tá, isso não diz muita coisa. Aí vem isso daqui, ó, ITS Rio. Isso daqui, gente, é uma empresa... Olha só, o que é um robô? Por que a discussão sobre bots esquentou de vez no Congresso? Para entender como chegamos até aqui no controvertido PL Fake News, compilamos as publicações dos últimos anos que ocorrem o fios das idas e vindas desse debate tão humano. Segue o fio. Então é mais uma dessas empresas da área de tecnologia que querem falar para vocês o que é fake news, os robôs, toda aquela narrativa. Ele tá lá. Pois é, que ele gosta de curtir. Aqui, ó, que já é de junho. Apagou os posts, mas as curtidas ficaram lá. Mas calma que tem os posts apagados, vou mostrar para vocês alguns. Olha ele aqui curtindo, o Barrozinho. Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com o passado que nunca houve. Aí fala ditadura, blá blá blá. Eu tava puxando o saco do Barroso desde o dia 20 de abril. Conseguiu a vaga no TSE. E aí, galera, um rapaz me enviou um PDF que depois eu fui lá, eu consegui achar também, eu descobri como é que acha. Existe um site na internet chamado assim Wayback Machine. É uma forma de você meio que voltar no tempo e acessar dados salvos em algum momento, sabe? O pessoal arquivou na internet, tirou um print e deu uma arquivada. E aí tem algumas postagens deles aqui, a linguagem tá os números em japonês, mas isso aqui é de 2017. Você vê que a típica coisa que ele compartilha e ele dá uma curtida, você vê, ó, o cara curte Bernie Sanders. O cara que o Trump diz assim, ó, é o cara mais de esquerda nos Estados Unidos, que inclusive o Biden gosta, sabe? Cola junto. Então, vocês estão vendo, no final das contas, entrou um cara da esquerda. Temos um cara da esquerda para cuidar da desinformação dentro do TSE. Continuando aqui também a Agência Lupa. E aí,
eu achei esse post aqui que foi interessante. Esse daqui chega a dar um estalo. Isso aqui foi em... Eu não sei se é em 8 de... eu tô na dúvida se é 8 de... Acho que é 4... 4 de agosto. Acho que é 4 de agosto. Acho que o mês tá na frente. 4 de agosto de 2017. Ele deu uma retweetada aqui no Ricardo Abramovay. E eu falei, rapaz, eu já vi esse sobrenome. Vocês também já viram. E eu não gosto desse sobrenome. Aí você vê, né? O Ricardo Abramovay fala o seguinte: sem revolução digital não há chance de descarbonizar a economia global, mas é preciso encarar também suas ameaças. E aí deixa um texto aí para falar, né? Revolução verde. A gente fala tanto desses ambientalistas, né? Como isso é complicado, como isso está, inclusive, alinhado com a Agenda 2030 da ONU. E aí ele vem, ó, propriedade de dados pessoais também é pauta no desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é Agenda 2030 da ONU. Lá nas curtidas dele, lá, ó, pelo menos esse cara comentou no dia 4 de julho, deve ser lá, ele curtiu esse comentário do Ricardo, que o Ricardo estava respondendo a ele. Você vê, ó, ele fez uma thread imensa e ele apagou todos os conteúdos da sua thread. Não sei por que o Thiaguinho resolveu apagar tudo, mas o Ricardo falou, muito boa a sua explicação. E aí você pergunta, tá, mas quem é esse Ricardo? Por que você está falando tanto do Ricardo Abramovay? Gente, o Ricardinho, ele é um cara assim que tem vários livros nessa área de meio ambiente, é um ambientalista ferrenho aí de várias coisas. E eu acho assim que um dos títulos mais famosos, assim, que mais, não seria um título assim bem famoso, mas um título que a gente deve dar, sabe, abre o olho, é a sua paternidade. Ele é o pai do Pedro Abramovay. Filhinho de peixe, peixinho é. Vocês conhecem o Pedro? Já mostrei para vocês no passado. Olhem só quem é o Pedro. É o cara lá que articulou para a Fundação de George Soros doar dinheiro lá para o Maranhão. É o cara que critica Bolsonaro, curte o Marcelo Freixo. É o cara que é o diretor da Fundação do Soros, George Soros, na América Latina e Caribe. É esse rapaz. Inclusive, foi o rapaz que compartilhou lá o Felipe Neto pro New York Times. Você vê, ó, e aqui foi o mesmo vídeo, inclusive o Patrick compartilhou. Esse daqui é o chefe do Pedro. É o cara que gerencia a Fundação Soros no Brasil inteiro. Aí é o que eu falei. O Thiaguinho tava na live da fundação lá da Open Knowledge, que é parceira da Fundação do Soros. Ele curte um Abramovay, que trabalha diretamente pro Soros. É um cara que curte Bernie Sanders e esse cara tá cuidando da coordenação do TSE da parte de desinformação. Complicado, né? A gente tem o Barroso. O Barroso foi parceria com TikTok, WhatsApp, todas essas empresas. A gente tem ainda o Disney Rossetti, sabe? Chefiando a parte policial do TSE. Você lembra o Disney Rossetti? O cara que Moro queria colocar na frente da PF, o Bolsonaro não queria. Que o Disney Rossetti é um amigo de Alexandre de Moraes. Que constava lá que em 2016 ele tinha vazado algumas informações confidenciais da Lava Jato para Moraes. Moraes falou umas coisas. Lembra disso? O próprio Disney Rossetti, quando estava na frente da Lava Jato, em São Paulo, dizem que a Lava Jato parou enquanto ele estava na frente, a Lava Jato não andou, e Moro queria colocar um cara que fez a Lava Jato parar como diretor-geral da PF. Estranho, né? Mas continuando aqui, ainda no tema de eleição, vou até voltar para o Pedrinho, porque teve uma coisa que tá na chamada da introdução que eu não falei, mas é bem interessante. A esquerda não acredita que Bolsonaro mudou. A esquerda não acredita, a esquerda está com medo, está achando que o Bolsonaro está apenas fingindo. E o Pedrinho que está falando isso. Mas olha só, TSE, não caia nesse papo de invasão da urna. O sistema eletrônico de votação nunca foi violado, por mais que tente espalhar isso. As urnas eletrônicas são super seguras, não acredite nisso, não acredite nisso. Por quê? Porque se você acha que a urna eletrônica, que é tão segura assim, e que eles não querem aprovar o voto impresso, sabe? Se essa urna não é segura, você jamais você vai concordar com isso daqui, ó. Voto no celular. O voto do futuro. O TSE estuda trocar urna eletrônica por voto no celular. Já comentei isso daqui, comentar de novo, ó. Porque saiu mais uma vez a matéria. O TSE avalia a possibilidade de o eleitor brasileiro usar o computador e até o celular para escolher seus candidatos de forma online. 31 empresas já manifestaram interesse em desenvolver uma tecnologia para esse objetivo. Segundo o veículo, as empresas inscritas são de diferentes portes e perfis, vão desde startups a gigantes como a Amazon e a IBM.
O objetivo é demonstrar novidade já nessas eleições. Juiz auxiliar da presidente do TSE e coordenador do projeto Eleições do Futuro, Sandro Vieira, afirma que 3 cidades brasileiras terão votação online com candidatos fictícios, já no primeiro turno destas eleições, marcadas para o dia 15 de novembro. Voto do futuro. Voto do futuro. E é o que foi para falar para vocês, né? Vejam o que está acontecendo. 50 anos em 5. É o Juscelino Kubitschek da modernidade, o Barroso. A gente está vendo de 2018 para cá, é lei Kim aprovada, que pode colocar você preso. Átila no TSE, desinformação, sabe? Desinformação virou uma pauta, a gente não falava disso em 2018, eles agora estão tornando isso uma coisa gigante. Olha o Tiaguinho aí para chefiar essa questão. Empresas de fact-checking trabalhando nas eleições, presença das Big Techs, WhatsApp, Google, Twitter, Instagram, TikTok. Já está tendo a questão das cotas raciais, né? Inclusive, o vereador Caio Miranda, que prestou homenagem, deu a medalha pro Átila, ele era, acho que branco, agora mudou para negro, um negócio desse. Eu falei, rapaz, eu não tô entendendo nada, mudou de cor, ele mudou de cor. Discutiram abuso religioso, mas não aprovou, graças a Deus. E ó, voto do futuro. Vai vendo, vai vendo. E aí, voltando pro Pedrinho, olha só isso daqui. Não percamos de vista, o Centrão e a corrupção não são a única opção para salvar a democracia. Olha a matéria, né? O Celso Rocha de Barros fala o seguinte: a coluna de hoje é sobre os problemas do cenário otimista em que Bolsonaro teria sido moderado na base da mutreta. E fala assim, não, Bolsonaro não tá moderado não, esqueça isso. Ele escreveu uma narrativa falando que na verdade que o acordão, que aí viu que a família dele dá ruim, ele resolveu baixar a bola. Mas falou, ó, Bolsonaro não baixou, ó, abre o olho esquerda, Bolsonaro tá brincando. Mostrei para vocês várias ações que o governo vem fazendo, vocês viram lá a questão dos mais médicos. O mais médico foi no coração do Foro de São Paulo. Acertos com meu Deus, Estados Unidos. Pô, eu fiz lá uma lista de 23 coisas, eu não fiz. Mostrei uma lista de 23 coisas, agora não vou lembrar de cabeça. Mas veja só, o que acontecerá se a democracia brasileira for salva por seus defeitos? Todas as iniciativas de combate à corrupção saem perdendo e Centrão está mais forte do que nunca. Aí a matéria faz toda uma chateação, mas no final é interessante. E fala o seguinte, ó. Nossa esperança foi que o centro fisiológico da política brasileira fosse aos poucos sendo espremidos entre centro-esquerda e uma centro-direita. Tipo assim, ele fosse se acomodando em um desses dois grupos. Torcíamos pelo fim do que o filósofo Marcos Nobre chamou de PMDBismo, aquele grupo lá que estava sempre dentro do governo. Aconteceu o contrário. Às vésperas de uma mudança de regra que deve reforçar quem já é grande, os partidos de identidade mais clara e maior enraizamento social vão mal. Tradução: os partidos de esquerda, os partidos ideólogos estão indo mal. A esquerda está perdendo força. E o PMDBismo está dando volta olímpica por ter salvado a democracia. Não é isso. O Centrão está dando a volta por cima porque ele está se aliando a Bolsonaro. Não é Óbvio que Bolsonaro está dando um passo, sabe, em direção ao Centrão. Mas a cada um passo que Bolsonaro dá, o Centrão está dando 3 passos em direção ao Bolsonaro. Inclusive, vocês viram lá, o Bolsonaro agora tem um dossiezinho para cada político para ver taxa de votação com o governo. Tem lá, tem cores verde, amarelo e vermelho. Só tá bem com o governo quem tiver verde, quem tiver votando tudo junto com o governo, tiver batendo continência para Bolsonaro. E você vê, ó, mesmo no cenário otimista em que Jair Bolsonaro foi só uma curva errada no caminho de nossa democracia, ó, mesmo se tivermos conseguido moderá-lo, tanto seu autoritarismo quanto a forma de sua moderação podem ter consequências que durem muito mais tempo do que seu mandato. Tradução: as coisas que Bolsonaro está fazendo agora já está num ponto que a gente não sabe até quando vai durar, até quando vai conseguir derrubar. As mudanças que já aconteceram desde que o governo tomou posse, os caras da esquerda estão assim, cara, e aí? A gente não sabe se vai conseguir mudar mais. Gente, o Biruliro não brinca em serviço. E aí eu mostrei para vocês ontem, da esquerda também, Guilherme Amado também está preocupado. Ó. O risco de ruptura institucional continua tão grande quanto meses atrás. Bolsonaro não se tornou um moderado, como o governo quer fazer parecer. Gente, na primeira oportunidade, Bolsonaro vai dar uma rasteira em todo mundo.
espera a eleição da presidência da Câmara em fevereiro. Tô otimista, tô otimista. E aí, falando de eleição da Câmara, falo também um pouco de eleição e falar do Congresso, Senado. Olha só isso daqui. Matéria da Revista Oeste. Ao meio das eleições, parlamentares voltam agendas para suas bases. Aproveitando o feriado desta semana, deputados e senadores não pretendem pautar nenhuma proposta dentro do Congresso pelos próximos dias. Depois reclamam que Bolsonaro não aprova nada. É só aqui. Bolsonaro é presidente, ele não é o legislador, ele não é deputado mais. E aí, olha só o seguinte. Putz, aqui tá fora de ordem. Quero mostrar isso daqui, depois eu volto aquilo ali para dar um contexto. Há pouco mais de 30 dias para o primeiro turno das eleições municipais deste ano, deputados e senadores decretaram recesso para se dedicarem às suas bases eleitorais. Aproveitando o feriado desta semana, os parlamentares não pretendem pautar nenhuma proposta dentro da casa. Aí diz que no Senado só deve acontecer aí a questão do Ricardo Salles, que vai lá para ser ouvido pela Comissão do Pantanal, aquele choro de sempre. Na Câmara, Maia convocou sessão de votações só para o dia 20, e a última sessão foi no dia 6. Enquanto isso, projetos acumulados nas duas casas. Na semana passada, o relator do orçamento de 2021, o senador Marcelo Bittar, afirmou que a discussão sobre a renda cidadã ficaria para depois das eleições. A sessão não quer discutir. Além disso, a disputa do Centrão pelo comando da Comissão de Orçamento do Congresso já travou a discussão em 2 semanas. A paralisação da comissão ameaça a votação de propostas essenciais para a execução das despesas do governo em 2021, incluindo, olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Sem ela, a equipe econômica ficaria impedida de executar despesas de qualquer natureza. Bolsonaro tem interesse daí. Então, o Centrão aí não quer deixar que o time do Maia fique com a presidência da comissão. Olha a importância da comissão. E comissões, gente, são importantíssimas. A gente tá falando isso daí. E agora voltar para Benedita. Eu vou voltar. Olha essa primeira coisa. Tá faltando 30 dias. Desde deputado até senador, não tem ninguém lá. Tá todo mundo de volta no seu curral eleitoral. Meus amigos, eleição de prefeito e vereador é a criação de base para uma eleição majoritária de presidente, governador e por aí vai. Gente, a quantidade de votos que, quando você tem vários vereadores e prefeitos, é muito grande. É assim que você conquista a base para conseguir um presidente. Bolsonaro aí que quebrou. Cara, Bolsonaro conquistou o povo. Aí é diferente. Mas a gente tem eleição para governador, a gente vai ter eleição para senador, a gente vai ter eleição para deputado e esse pessoal está preocupado. Olha a importância que são as eleições municipais. E aí eu quero mostrar uma matéria que eu mostrei para vocês no final de semana, que foi da Benedita. União da esquerda foi sonho de consumo, diz a Benedita da Silva, na entrevista. E aí na entrevista eu mostrava para vocês que o pessoal indagava falando o seguinte, ó. A senhora e Marta Rocha têm evitado se confrontar, um pouco diferente do que acontece no plano nacional com Lula e Ciro Gomes. Ela é do PT, Marta Rocha é do PDT. E falando, pô, Lula e Ciro brigam, mas vocês não estão brigando. E ela fala o seguinte, ó. Poucas pessoas conhecem o Lula como eu conheço. Uma das coisas que ele disse para todas as candidatas e candidatos foi: diga o que você vai fazer para a sua cidade. 2022 é 2022. O partido cuida de 2022. Vocês cuidam da cidade. E aí a gente está no momento que um monte de gente da direita está gastando energia desnecessária para ficar procurando traidores do governo, gente que aí está criticando além da conta, Bolsonaro, blá 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 blá. Não se discute eleição, não se busca nomes, não se promove os nomes da direita. Enquanto isso, olha qual é a preocupação, olha qual é a pressão da esquerda. Eleição. A gente vence a eleição agora, para a gente ter força, da gente conseguir emplacar nossos deputados em 2022. A esquerda não está mais pensando na presidência. Eles não vão pegar a presidência em 2022. Está garantido que é Bolsonaro. Eles estão preocupados com o deputado federal, com o senador, com o governador. E eles têm que criar base agora. Vocês acham que José Disseu já não falou para todo mundo o que tem que ser feito? José Disseu tá livre, amigo. José Disseu não brinca em serviço. José Disseu, cara, joga para ganhar. José Disseu joga para ganhar. Olha as preocupações que a direita vem tendo, né? Mas continuando. Propostas travadas. Enquanto o pessoal aí tá, deputado e senador indo para eleição, lá no Senado tá à espera de votação a Lei do Gás, aprovada em setembro pela Câmara, e os novos marcos do setor elétrico e de ferrovias.
Apostas do governo para destravar investimentos de até 43 bilhões e reindustrializar o Brasil. O novo marco do gás está alinhado ao programa do governo conhecido como Choque de Energia Barata. Já o projeto que atualiza a lei de falências recebeu aval da Câmara em agosto e é considerado crucial pelo governo para ajudar na recuperação de empresas impactadas pela pandemia. E aí vai falando várias coisas, né? Então, gente, o que o governo pode, o governo está fazendo, projetos estão indo, MPs estão indo, reformas já foram, só depende agora que nossos deputados resolvam trabalhar. Então, esses próximos meses são cruciais. É eleição, é articulação, o Centrão está trabalhando como nunca para conseguir seus votos, e o desfecho final é fevereiro de 2021. Não canso de falar. Continuando aqui, aqui eu não coloquei no enquadramento, para a gente começar a falar também até ainda um pouco mais de eleição das Big Techs. Ainda tô na frente, ó. Agora ficou todo complicado isso daqui. Mas olha só, olha, tô falando aqui o vídeo, cadê? Não sei nem o que é que tá aparecendo aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, a câmera tá pegando esse negocinho aqui preto, ó. Não sei o que é, mas enfim. O Twitter vem para falar o seguinte, ó. Ele fez algumas mudanças aqui no seu método de agir e fala o seguinte, ó. Os tweets que incluem afirmações prematuras de uma vitória em uma eleição serão rotulados e redirecionados às pessoas para a página oficial das eleições dos Estados Unidos em Explorar. Foi mais ou menos assim a questão do Brasil. Ó. Quem fez um tweet meio complicado, você vai ser direcionado para o TSE americano. Falando assim que alguém já ganhou. Umas coisas assim meio estranhas. Mudanças aí das políticas internas do Twitter. Olha só isso daqui, ó. A partir da próxima semana, quando pessoas tentarem retweetar um tweet com rótulo de informações enganosas, elas verão um prompt redirecionando para informações confiáveis sobre o tópico antes que possam, dar prosseguimento. Olha só, eles que vão falar qual é a verdade. Vai vendo. Isso daqui eu botei, cadê essa imagem? Para continuar a abordar o risco de desinformação, adicionaremos avisos e outras restrições aos tweets com rótulos de informações enganosas de contas pertencentes a figuras políticas dos Estados Unidos, contas baseadas nos Estados Unidos com mais de 100 mil seguidores, ou tweets que obtêm envolvimento significativo. Será que isso daqui, quando eles falam assim, não, pessoas pertencem à política, eles devem incluir também os influenciadores, né, de direita? Será que o pessoal de esquerda vai receber alguma coisinha? Só que o que eu achei interessante isso aqui foi o seguinte, ó, eles colocam a imagem, tudo, não vou ler isso, mas eles botam aqui ó, uma coisinha azul, destacada, e fala o seguinte, ó, aprenda agora como votar por correspondência, por correio, é seguro e protegido, uma coisa assim, é seguro. É impressão minha, o Trump falou várias vezes que tá rolando umas certas fraudes nessa questão dos correios. Vamos continuar. O adversário de Trump, eu não sei o que passa na cabeça desse cara, mas ele veio a público falar que ele está concorrendo assim de forma orgulhosa para o Senado pelo Partido dos Democratas. Ele está concorrendo para o Senado. É brincadeira isso. Gente, não é a primeira vez que esse cara se atrapalha. Tá complicada a situação para ele, tá complicado. É o verdadeiro Dilma Rousseff americano. E aí, gente, os Sorinhos que a gente falou, que tá aqui na eleição brasileira, o Soros também tá com o dedinho na eleição americana. Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. O outdoor abaixo mostra o presidente, o Trump, com olhos do venezuelano Hugo Chávez, em uma tentativa de dizer que eles são a mesma coisa. Nem todas as coisas do gênero devem ser atribuídas a George Soros, mas essa daqui pode. Mas mais uma vez aquela história, né? Nem de esquerda, nem de direita. Quer dizer, vamos ser pra frente, porque os opostos são iguais. É o bolsopetismo, no caso aqui é o trump-chavismo. É tudo igual. Aí você vai ver a matéria, né? Que tem muita teoria da conspiração, por aí vai, mas o outdoor em que se vê acima está exposto em Miami, o reduto da diáspora venezuelana na América. A publicidade é assinada foi paga por uma organização chamada Winjustice, que tem sede em Washington, D.C., e que, segundo os registros de seus financiadores, tem como o maior patrocinador desta fundação nada mais, nada menos do que Jorginho Soros. Olha que interessante, né? É aquelas comentários que a gente tem que fazer para entender como as coisas no mundo vêm ocorrendo. Gente, eu acho que uma das funções principais que eu posso desenvolver quando faço um vídeo ou outra é entregar
sabe, muletas, para vocês, mesmo que vocês se rastejem, vocês vão sozinhos falar, cara, eu tô entendendo como são as coisas. Essas figuras estão recorrentes, estão aparecendo o tempo todo. E com isso a gente conseguiu construir uma sociedade juntos, que o povo, isso sim, a meu ver pelo menos, isso daqui é uma educação digital que a esquerda quer vender. Você dá notícias, dá fatos e as pessoas vão aprendendo por elas mesmas, vão conhecendo pessoas, vão entendendo como é que esse pessoal age. E com isso, gente, não precisa de lei, não precisa de nada. Deixa o povo quieto. O povo sabe julgar o que é verdade e o que é mentira. E aí, já que a gente falou de Venezuela, aqui na América Latina, vejam só. Isso aqui foi ontem. Povo argentino tomou as ruas. O povo não aguenta mais o que está acontecendo lá. Mais um levante contra o Foro de São Paulo. Infelizmente, não souberam voltar. Voltaram com fígado, ficaram lá, o Macri. Acabaram deixando a esquerda ganhar. Agora estão arrependidos. Estão vendo como são as coisas, né? Continuando aqui, vejam só. Impopularidade do Xi atinge níveis históricos em muitos países. Diz pesquisa. Então, assim, o cara está muito popular e vem crescendo bastante. E diz aí, ó, a maioria dos entrevistados em cada uma das 14 economias mais avançadas do mundo tem opiniões negativas sobre esse pessoal. E aí mostra uma média de 73% dos entrevistados em 14 países tiveram opiniões desfavoráveis sobre eles. Olha só, o povo hoje em dia tá olhando com a imagem completamente falando, cara, complicadíssimo, não dá, é complicado, não dá. Isso é muito interessante. E olha só, os australianos foram os que mais tiveram opiniões negativas, com 81%. Um dos motivos que eu acho é o quê? A vida aqui, gente, na Austrália é bem diferente do Brasil. Na Bahia, onde eu morava, você vê assim um estrangeiro, coisa mais... É difícil você ver. Não é normal você ver turista estrangeiro. Aqui, você anda no centro da cidade, é difícil você ver australiano. Eu fui dar um passeio em Sydney, eu digo pra vocês, sei lá, cada 100 pessoas que eu via, eu vou falar assim que no máximo 20 pareciam ser australianas, 20 a 25. Quantidade de asiáticos de diversos países, e eles são diferentes, não são todos iguais. Eu sei que vocês devem falar que foi parecido. Quantidade de pessoas que você vê que são da Europa Oriental, pessoas do Oriente Médio. Cara, é absurdo, é absurdo. Então, por ser um país, eu acho que tem assim uma... Putz, agora me faltou a palavra. Tem vários... cosmopolita. Por ser um país bastante cosmopolita, eu acho que o pessoal aqui, por ter uma certa vivência, consegue entender. E mais do que isso, o pessoal aqui é um pessoal de boa, você lida muito bem, mas você consegue ouvir histórias. Você ouve histórias de coisas que vêm acontecendo. Vocês devem ter visto aqui o vídeo no canal, Exclusividade. Entrevistei uma mulher que é crítica ferrenha, conseguiu sair de lá, ela era lá do país, do amigo do Dória, veio pra cá e hoje em dia ela tenta alertar sobre os problemas, principalmente do Partido Comunista. Vejam só como são as coisas, né? E aí, eles lá, agora eles resolveram lançar um navegador para permitir que a população do país tenha acesso a conteúdos do Ocidente. Mas não é tudo que o pessoal vai poder ver, não. Ó. O navegador filtra as informações e nenhum assunto politicamente sensível aos olhos do governo comunista gera resultados. Essa é mais uma tentativa do partido em dizer que o povo de lá tem liberdade até para acessar sites que antes eram bloqueados, desde que tenham total controle sobre cada passo da pessoa na internet. Na entrevista que eu fiz, tá aqui no canal, eu fui falando, fui traduzindo, não tem legenda, eu ia falando, traduzindo, ela falava, gente, a gente cresce num ambiente controlado. É difícil saber que a gente está sendo enganado, que não é aquela coisa que realmente é, porque, gente, pensa você morar num país que toda a TV é um discurso único, toda a mídia é um discurso único, e se você vai na internet, você não tem acesso ao contraditório. Como é que as pessoas conseguem uma coisa? Ainda assim, com tudo isso, tem pessoas que veem que existe algo errado. Você lembra aquele filme Matrix? Você fala assim, cara, o pessoal desperta da Matrix porque o cara não vê que tem uma coisa errada, bate um sentimento nele. E no caso, é cristianismo, outras religiões, principalmente o cristianismo. Quando o cara vê a doutrina do nosso Senhor Jesus, o cara fala, amigo, isso daqui não bate muito bem com o comunismo. Não bate muito bem. E aí vocês vão entendendo, né, tudo que vem acontecendo. Continuando aqui pra gente falar, gente, olha só, a OMS, matéria da Veja. Isso aqui eu falei pra vocês ontem, trouxe a matéria em primeira mão, a Veja trouxe um textinho assim, uma manchete um pouco diferente. Fala o seguinte, ó, nunca advogamos por lockdown nacional, nunca divulgamos pra fechar tudo. Matéria da Veja.
Aí vem a UOL para falar que a Veja produziu fake news. Fala da OMS é tirada de contexto para dizer que órgão é contra o isolamento. Olha só como são as coisas. A Veja publicando fake news, a UOL também. Não é bem assim, realmente não está 100% certo, mas também não está 100% errado. O que foi que teve? Mostrei para vocês ontem. Essa aqui foi a matéria. O cara falou que os lockdowns não podem ser analisados como a principal medida de contenção. E até porque os lockdowns fazem pessoas pobres se tornarem ainda mais pobres. Falou várias coisas. E aí o pessoal trouxe a matéria, Brasil requentada, o pessoal traduz, mas mesmo assim, quem compartilhou a fake news dessa vez, aí, segundo o UOL, foi a Veja, não é a direita. Eu pergunto, será que vai ter alguma coisa? Será que a Veja vai se retratar? Se fosse da direita, ia ser choro pra tudo que era lado. Mas independente disso, Bolsonaro tá certo, né? Ele sempre falou, gente, vocês estão fechando tudo desse jeito, a economia vai dar ruim. Vai ter uma coisa ainda pior. E uma das falas que fez, inclusive foi aqui numa, se eu não me engano, foi na entrevista para a ABC News, aqui da Austrália o cara deu, foi do Sydney Herald. Me desculpa, não vou lembrar agora. O cara fala o seguinte, quando você fecha o lockdown, você não pode pensar ainda só que você está prejudicando o seu país. Quantos países que não comercializam com você também serão impactados? Ou seja, é um impacto global. Então vamos parar com essa história de lockdown, que isso não vai para frente. E aí agora a OMS admitiu que no Brasil a situação nada se estabilizou ou recuou. Nada está estabilizado. E, óbvio, já recuou. Vou mostrar para vocês com números, dados, informações oficiais. Está recuando uma velocidade muito interessante. Independente se está recuando ou não, aqui é um vídeo, eu recortei um pedaço para botar aqui para vocês verem assim, uma tomada maior. O povo tá aglomerando. Eu recebi mensagem de amigo meu, falou, pô, velho, nem vi teu vídeo esse final de semana. Aí ele me mandou, poucas horas atrás, ele me mandou um print aqui, ele falou, cara, Carlos Bolsonaro recortou um pedaço do teu vídeo e colocou no YouTube. Só vi agora, bicho, tava na praia, tava todo mundo aglomerando, todo mundo que eu comentei, das praias aqui na Bahia, tava todo mundo aglomerando. E aqui, Santa Catarina, o povo brasileiro decretou o fim. O povo brasileiro decretou, cara, é hora de voltar à normalidade. E aí, ó, vejam só, gente, mais de 88% dos infectados já estão recuperados. Já tá todo mundo de boa. Vai dar certo. O pior momento já passou. Agora é hora de emplacar as reformas e botar o Brasil de volta nos trilhos. E aí, ó, eu digo, recuou ou não recuou? Aqui é o gráfico com o número de novos casos. Olha como a gente estava aqui, ó, no período de 31 de julho, né? Essa semana aqui, é o final de julho. Olha a setinha. Tá decrescendo, tá numa queda total, generalizada. Você vê, o número de casos só faz cair. O número de óbitos segue a mesma tendência, olha só. Só faz cair. A semana 42 está pouquinho, porque a semana vai fechar e vai consolidar o número de dados. Óbvio que não tá isso aqui um pouquinho. Vai ficar menos. A gente está numa constante queda. E o país continua reabrindo. Mesmo as coisas reabrindo, continua caindo. Aquela questão, né, da imunidade de rebanho, no final das contas, era verdade. E uma das coisas que eles estão falando que é o único jeito de a gente reabrir, né, o Brasil, principalmente Dória está falando isso, que é a questão da vacina, vejam só, a Johnson & Johnson nos informa que eles interromperam os testes porque uma pessoa, um voluntário, pegou uma doença inexplicada. O teste da Johnson & Johnson foi interrompido após uma doença inexplicável em um de seus participantes em conformidade com os padrões regulatórios, disse a empresa em um comunicado à imprensa na noite de segunda-feira. E o pessoal quer colocar de forma obrigatória. Gente, quem quer toma. Se você tomar, você tá imune. Tá de boa. Deixa quem não quer sem tomar. Deixa lá. Eu não sei qual é o interesse pessoal, né? Que a todo custo quer obrigar. Agora, por outro lado, enquanto as coisas estão reabrindo, sabe? O mercado, shoppings, bares, as escolas continuam fechadas. E a Oeste informa aqui, ó, volta às aulas. Apenas 11 estados retomam as atividades. Mas pera lá um pouquinho, não são 11. 3 estão retomando e 8 planejam voltar nesse mês. Olha só. Quase 7 meses após o fechamento das escolas, apenas 11 estados decidiram retomar as atividades.
Segundo o levantamento do UOL, Amazonas, Pernambuco e São Paulo já houve retorno pelo menos de parte dos alunos. Outros 8 estados planejam retorno ainda este mês. Espírito Santo, Minas, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os demais 15 estados e Distrito Federal continuam sem previsão para a volta. Crianças são o grupo menos afetado, não são um grupo de risco. Mas o pessoal, não tá nem aí. Querem criar quanto pior, melhor para essa gente. Enquanto praias, bares e restaurantes lotam, os bancos escolares de grande parte dos municípios do país permanecem vazios. Em recente trabalho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, os efeitos do lockdown escolar na queda da produtividade da economia global se estenderão pelas próximas 8 décadas, ou seja, nada menos do que até o final do século. A geração dessa pandemia ficará marcada por um ano perdido que comprometerá o futuro do Brasil de milhares de jovens em idade escolar. Aqui na Austrália não parou. Agora, por seu filho, o governador, o prefeito, está fazendo o que quer. E se o governador atrapalhou, saiba que os prefeitos e os vereadores vão ajudar a eleger o próximo governador, que foi o que eu falei aí poucos anos atrás. Ou seja, vamos lembrar das eleições, foco na missão. E olha só, como um vereador pode ser importante. Aqui é na cidade do Rio de Janeiro, mas o Carluxo, olha só, publicado no DCM, nosso projeto de lei 1488/2019, que orienta as diretrizes de educação do município, sigam a política nacional da alfabetização, com o objetivo de implementar programas e ações baseadas em evidências científicas. Além do citado, o estreitamento dos laços familiares com tal iniciativa é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Sei que dificilmente aprovaremos, mas essa proposta, pois conheço a casa de que habito. Mas sigamos plantando ideias para mudar o caos educacional que vivemos. O Nadalim fala o seguinte, parabéns, Carlos, que essa iniciativa sirva de exemplo para outros candidatos também incorporarem nos planos de governo os programas da Secretaria de Alfabetização do MEC. E, gente, tanto se fala da educação. Essa medida aqui é uma medida extremamente conservadora. Primeiro que está ensinando teu filho realmente a falar, sabe, escrever, que é a alfabetização de verdade, comprovada. O Nadalim fez. Os resultados estão se mostrando, todo mundo está falando, está agradecendo. Segundo lugar, gente, essa medida, esse programa, o Conta Pra Mim, depende que as famílias façam um trabalho conjunto com seus filhos, ou seja, é um fortalecimento dos laços familiares. Se você ainda não acessou e você tem filho que está na escola, principalmente criança, procura no Google Conta Pra Mim. Desde histórias a livros para você ler, que já ensina inclusive o que você falar. Por exemplo, tem estudo que fala que o vocabulário das crianças é formado de acordo com as conversas que possuem com os pais. E tem umas formas de você ajudar nisso. Por exemplo, você lê um livro e pergunta, e aí, cara, o que é que você achou desse pedaço? Você vai discutindo o livro com a criança, você não só lê a história. E vai mostrando como isso pode ajudar o seu filho a, deslanchar nos estudos. Então, fica a dica aqui. Ou escutam, procurem o programa Conta Pra Mim do governo federal. Esse daqui, para quem tem filho, é essencial. E para as crianças também queria divulgar, finalmente, a Antônia Fantinelli conseguiu lançar o seu programa, o Na Lata Kids. O programa que ela fez apropriado para crianças. O próprio Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, boa dica para os pais. Hoje, Antônia Fantinelli lançou o canal Na Lata Kids, com muito conteúdo infantil e de qualidade sem ideologia. Inscreva-se e mostre para os seus filhos. Tem muito conteúdo educativo. Opção aí muito boa. Espero que a Antônia realmente saia com muito sucesso desse programa. Que seja assim, tem uma grade de 24 horas. E aí, gente, só para chegar aqui perto do vídeo, dar umas notícias que teve, para saber como são as coisas, né? E no dia ontem, Nossa Senhora. E o Gerson diz o seguinte, deveremos salvar muito a Lava Jato, diz a Serviço de Aparecida após citar a volta da impunidade em sermão do dia da padroeira. Na semana passada, Bolsonaro disse que acabou com a operação porque o governo não tem mais corrupção. E o Carluxo fala o seguinte, esse é o nível da maior parte do jornalismo brasileiro. Até num evento religioso, e o pessoal quer falar, sabe, fazer narrativa contra o governo. Falando em fazer narrativa, olha que manchete descarada da Veja. Governo Bolsonaro libera 400 mil para documentário sobre amigo de Lula.
O governo Bolsonaro libera. Ó, qual é a ideia? Não quer dizer que Bolsonaro está dando dinheiro para Lula? Eu não acredito. Bolsonaro já não basta se aliar com o Centrão, está dando 400 mil reais para a esquerda. Olha só. O dinheiro destinado ao Instituto Vladimir Herzog tem origem em uma emenda do deputado Paulo Teixeira. A Secretaria Especial de Cultura explicou que a liberação dos recursos seguiu o que prevê a legislação. Traduzindo, é uma emenda impositiva. Não tem como fugir, tem que dar. O deputado escolhe para onde o dinheiro vai. Tá vendo aí? Emenda impositiva. Mas quer colocar no que o governo Bolsonaro deu. Por que não coloca o deputado do PT obrigou o governo através de uma emenda a dar dinheiro para Lula? Aí era uma manchete honesta, mas o importante é a narrativa. E aí, falando de manchete e narrativa, olha o que o Brasil 247 nos traz. O Roger diz o seguinte, ó. Vamos ver se o Twitter retira esse tweet aí do Brasil 247. Bolsonaro e Mourão deveriam ser torturados para aprender, defende José de Abreu. E o Eduardo Bolsonaro falou o seguinte: alô Twitter, isso pode? Falei e repito, o politicamente correto não sobre o que não é, né, sobre o que se fala, e sim sobre quem fala. Tá faltando aqui uma letrinha, mas era isso que o Eduardo quer falar. Agora, eu acho que o Eduardo, enquanto político, ele poderia utilizar alguma equipe jurídica para entrar com alguma ação aí contra o Twitter, né? Isso daí é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha essa aqui também da mídia. Na Avenida 14 de Abril, no Rio de Janeiro, um policial militar veio a óbito após o carro da corporação em que ele estava ter sido atacado por suspeitos. Suspeitos atacaram. Aí o Paulo Eduardo Martins fala o seguinte, ó, policial morreu após o carro da corporação ser atacado por suspeitos. Suspeito que o jornalismo esteja com sérios problemas. Por bandidos ou por criminosos, né? Pelo amor de Deus, suspeito. Suspeito. Agora imagina se fosse alguém, né, da ala da esquerda. Ave Maria. E já chegando aqui no fim do vídeo, não vou passar, mas deixo de recomendação vocês conferirem. Vocês podem ir no tweet de Bolsonaro ou no General Heleno. O General Heleno colocou completo. Um vídeo muito interessante, que aí um rapazinho tá se não me engano, tá na rádio da RBS e tá falando várias coisas sobre o governo Bolsonaro. Faz uma defesa bem interessante, de forma assim, bem curta. Assim, um diálogo bem interessante. E terminar com uma fase, né, do Dia das Crianças. Bolsonaro postou essa foto. Não sei se tinha um certo simbolismo. Ele fala assim, ó. Dia das Crianças, Ribeira, São Paulo. Idos de 1961. O que eu achei interessante. Bolsonaro fala o seguinte, ó. Saudoso pai e uma traíra de 10 quilos. Boa noite a todos. Aí eu pergunto, será que o Bolsonaro está falando que desde criança ele está habituado a fisgar as traíras, os traíras? Não sei, né? Achei interessante. Mas por hoje foi isso, gente. Menos de uma hora, graças a Deus. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu, galera.